Eu vou te dar de presente esse buena. Vamos começar. Aqui a gente tem um groove já pronto, e se você não sabe como fazer ele, tem um card nesse vídeo aqui em cima para você aprender a fazer isso, que foi o vídeo anterior que a gente fez. Tá batendo muito bem, então vamos começar com o nosso baseline. Primeiro vamos criar um canal MIDI, e agora você pode escolher teu plugin favorito. Nesse caso eu vou utilizar o Diva. Aqui no Diva eu vou pegar e vou escolher o preset inicial. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou abaixar os volumes dos osciladores aqui no mixer dele. Vou deixar só o primeiro. Vou transformar ele em monofônico aqui nessa área. Vou trocar o poly para mono. Vou levantar o segundo oscilador, o volume dele em 50% mais ou menos. Um pouco mais, talvez, 60%. E vou levantar uma oitava nessa área aqui, porque isso aqui são as oitavas do oscilador. Já soa muito bem. Eu vou fechar o filtro. Vou levantar o keyboard track. Quanto mais keyboard tracking tiver, quanto mais fechado o filtro estiver e mais alta a nota você tocar, o filtro vai automaticamente meio que abrir. Por exemplo. Vou levantar um pouco a ênfase, que significa ressonância no Diva. 20% tá ótimo. Vou levantar o Envelope 2, que vai ser o que vai modular o cutoff. Muita delicadeza. Vou abaixar o sustenido dele um pouco. Esse aqui é o ADSR 2, Envelope 2, que é o que está sendo ativado pelo filtro aqui. Fechar um pouco o filtro. Agora, para começar a trabalhar o baseline, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser que eu quero saber qual que é a tonalidade do meu tom, né? É muito importante. Aqui eu tenho um loop de tons que eu fiz e eu vou colocar nele, para saber a tonalidade dele, um spectrum. Eu vou abrir aqui o spectrum dando 2 cliques no espectro, que é essa parte preta aqui. Eu vou dar o play solo nele e vou encontrar os picos onde se encontra esses tons. Aqui você pode ver nessa telinha do lado esquerdo que ele te diz qual que é a nota onde você está passando o mouse. Então, a partir da nota que estiver o tom é que a gente vai trabalhar o resto do baseline. Como você pode ver, meu mouse está mostrando Sol sustenido, e aqui no outro pico, que é um pouco mais alto, Sol sustenido, uma oitava acima. Ou seja, estamos trabalhando em Sol sustenido, ou seja, G em cifra, por se você não sabe sobre isso, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vou criar o meu MIDI clip com Command Shift M ou Ctrl Shift M, e vou trabalhar a partir da nota Sol sustenido, ou seja, G com hashtag. É muito importante que você ative aqui a escala. Esse aqui é o truque para quem não sabe nada de notas. No meu caso eu sei, mas para te ensinar hoje eu vou te mostrar como é que vai funcionar. Sol sustenido, e aqui a gente escolhe a escala, se vai ser maior, menor, Dorian, tem um monte. Você pode ir testando, ver qual que você gosta mais, mas a gente utiliza bastante no estilo da Down Patrol notas menores. Vamos lá então, vamos começar desenhando a primeira nota, Sol sustenido. Vou até o 3 lá. Tá muito alto na oitava, vou abaixar uma oitava. Você pode ver que as notas, a partir do momento que você ativa o scale, começam a ter a cor que está aqui. Significa que essas notas que estão demarcadas aqui estão dentro da escala da música. Vou começar a desenhar aleatoriamente, linhas retas, e depois a gente faz as transições e modifica essas notas. A primeira coisa que eu quero é que esse aqui comece um pouquinho antes. Então vou colocar nessa posição mais ou menos. Deixar mais curta e vou começar a fazer umas notas diferentes. Agora, próxima nota. E aí, o que eu fiz aqui? Simplesmente dessa nota eu desci para o F sustenido para fazer uma transição para voltar para a nota tonal que é Sol sustenido. Daí eu vou simplesmente repetir isso aqui. Só que em vez dessa primeira nota começar cravada na primeira, eu vou manter ela assim, começando um pouco antes. E o que eu pensei? Para não ser tão repetitivo, vou tirar esse C sustenido da primeira e mantenho reto aqui.
Soa muito bem. Só que agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero glide, ou seja, que uma nota se junte à outra, de preferência subindo de baixo para cima. Aqui, ó, e aqui. Para ter o glide, a gente vai vir nessa área aqui do Diva, onde diz glide, e vou levantar ele. Eu acho que uns 50% tá ótimo. E eu vou trocar, ele já estava em time aqui, eu vou trocar para rate. E agora, vou ativar as automações. Eu vou configurar o glide, vou apertar aqui no configure, daí glide. Aperto no configure de novo para desativar ele. E aqui a gente vai ter a linha de automação dele. Eu quero somente que o glide aconteça de baixo para cima e não de cima para baixo. Então nessa área aqui que a nota está lá em cima, eu vou abaixar ele 100%. Tenta não fazer cortes quadrados como esse, porque pode dar um problema no som depois. Tenta fazer essas curvas mais suaves sempre. Perfeito, é exatamente o que eu queria. Agora vamos trabalhar o nosso baseline. A primeira coisa que eu vou fazer com o baseline vai ser o seguinte. Eu gosto muito de colocar equalizador primeiro, antes de qualquer coisa na vida. Eu vou cortar um pouco do grave, até 30 Hz mais ou menos. A área que a gente sente, a gente não escuta no espectro de frequência. Eu vou trocar esse Zero Latency, que é o algoritmo dele, para Linear Phase. E a partir dele eu vou fazer sighting com o tom. Eu vou selecionar aqui onde diz sighting, diretamente no ProQ, e vou selecionar toms. Então aqui toda vez que os toms tocar, vai aparecer a frequência onde ele está se batendo com o baseline. E eu não quero que o baseline bata no momento que o tom bate nessa área de frequência. Você pode ver que começou a ficar vermelho nessa área ali, que é a área que tem conflito. Então a gente vai fazer um ponto bem ali. Vou deixar a ressonância um pouquinho mais fechada, mas bem pouco, porque é bem delicada. Em vez de abaixar o ganho aqui, eu vou abaixar o Dynamic Range da banda 2, do ponto 2. Vamos abaixar tipo uns 3, 4 decibéis mais ou menos. E para ativar de verdade ele, a gente vai ter que abrir essa setinha para a direita, apertar na flecha para cima. Não me pergunta por que que é assim, pergunta para os alemães que fizeram a FabFilter, por que que é tão difícil. E daí é só baixar aqui o threshold. Aqui você pode ver o volume do tom aparecendo. Esse threshold tem que estar um pouco abaixo dessa linha de volume para ele começar a ativar e ele começar a baixar essa frequência. Eu vou abaixar um pouquinho o ataque aqui para que seja um pouco mais rápido o momento que ele ataca. Agora a gente vai fazer uma compressão. Você pode utilizar o compressor do teu favorito. Eu, no meu caso, eu tenho um favorito que eu utilizo. Tem na UAD, se você tiver a placa, mas também tem da UAD-X, que é esse aqui, ó. Eu gosto muito desse compressor porque ele me dá um som um pouco mais vintage. Como que eu posso dizer? Um aveludado no som em si, não sei. Para ele funcionar num baseline, a gente vai utilizar um ataque lento, um release curto. Vou vir aqui em tonalidade, vou deixar soft, loud nessa área aqui do detector. E a tonalidade, o tipo old, para ele ser como se fosse um compressor dos antigos reais. O release pode ser um pouquinho mais curto, talvez. E vamos começar a comprimir. Eu quero comprimir até uns 3 decibéis no máximo. Para comprimir, a gente levanta o threshold aqui e começa a ver aqui as setas do VU. Dá uma comprimida a mais, né? Só para deixar mais apertadinho o groove do baseline. Aumentamos o ganho aqui do Makeup Gain, um pouquinho, uns 1 decibel, 2 no máximo. E daí a gente abaixa o mix, o dry wet dele aqui para 75% mais ou menos, porque eu não quero 100% compressão nele. Agora que está comprimido, eu gosto de colocar uma saturação. Dessa vez eu vou utilizar o saturador diretamente nativo do Ableton. Pode ser o Saturator ou pode ser também esse aqui que eu gosto muito, que é o Drum Bus. Ele já dá uma potência fortíssima. Vou abaixar o Dry Wet para 70% ou 60% mais ou menos. Aqui onde diz Stream, eu vou abaixar 1 decibel ou 2, que é o input dele, para ele não super saturar demais, né? E aqui onde diz frequência, eu vou escolher a frequência do nosso grave, 51 Hz, Sol sustenido, que é a nossa nota tonal. Vou levantar o boom um pouquinho. Ó, antes, depois. Começa a ter um peso muito mais forte em cima da música. Para finalizar o processamento dele, eu colocaria um sighting um pouquinho longo. Nesse caso, esse aqui, que é o nativo que eu tenho utilizado. Vou deixar em 20%.
Agora, vou escutar como é que ele tá batendo com a música. Gostei muito, só que o que eu faria agora? Eu colocaria um filtro e eu fecharia um pouco a área média, porque eu vou tentar fazer uma camada com ele. Agora eu vou duplicar esse baseline, e esse baseline aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o corte de frequência que eu fiz, vou entrar aqui nos meus presets e eu vou procurar um preset que fique legal. Esse aqui ficou muito legal. Dessa vez eu vou ativar novamente o filtro, mas eu não vou cortar tanto. Mas também eu vou colocar outro filtro do lado e eu vou cortar os graves dele. Isso depois da compressão e tudo mais. Eu quero cortar mais ou menos até aqui, então fica mais ou menos assim. E isso junto com o baseline original, o principal, o sub no caso, né? Vamos escutar com a música. Agora vamos pro piano, mas antes, se você gostou dos samples que você ouviu até agora, eu tenho uma coleção de sample packs feitas por mim na Samplecraft, que é dentro da loja Studiotronic, o link tá aqui embaixo na descrição e nos comentários fixado, tá bom? Se você gostar, pode comprar lá. Para começar, vamos colocar um MIDI track aqui e eu vou procurar Instruments e vou escrever aqui em cima Grand Piano, que é esse que eu quero, o segundo, não o Simple. Agora eu vou abaixar o volume dele e eu vou trazer a nota do meu baseline e vou duplicar no meu piano. Então basicamente ele está tocando desse jeito aqui. Eu vou entrar aqui e vou selecionar tudo com Command G ou Ctrl A e vou levantar o Velocity para soar um pouco mais potente, mais forte. Sabendo que todas as notas que estão coloridas são as que estão dentro da nossa escala, eu vou duplicar mantendo apertado Option ou Alt no Windows em cima da nota tonal e daí eu vou duplicar ela. 3, sempre funciona. Eu vou selecionar tudo e vou levantar uma oitava para escutar ela menos grave. Command A, Shift para cima. Só que para entender ele melhor, é bom a gente escutar ele com o baseline junto. Agora vamos adicionar mais uma nota para fazer o nosso acorde. Sétima. Aqui no final da criação do piano eu vou te ensinar o truque que eu te falei lá no começo, no qual a gente vai deixar esse piano muito mais humanizado. E não tô falando só do botão Humanize, senão que muito mais do que isso. Eu tenho alguns truques que eu quero compartilhar. Essa segunda nota eu vou duplicar novamente do mesmo jeito. Quinta. Vou duplicar para fazer o nosso acorde de 3 notas. Agora a gente vai fazer uma inversão, ou seja, em vez de ficar subindo tanto, a gente vai selecionar essas duas notas de cima e com Shift para baixo a gente vai descer uma oitava. Você pode ver que são as mesmas notas de baixo, então o que a gente pode fazer? Pode fazer inversão somente na de cima para não soar igual. Aqui a gente já sabe que ele vai voltar a tonal, então vamos duplicar isso. Agora vamos trabalhar a transição. De preferência, tenta sempre na transição não tocar sempre a mesma nota da nota que vai vir próxima. Muito bom, vamos mais uma. Essa aqui é a mesma nota que essa aqui, então vai funcionar, mas porém eu quero fazer algo diferente. Vamos ver se eu coloco... Funcionou. Aqui a gente já sabe quais são as notas que funcionam nessa nota aqui. São a mesma que essa aqui. Agora vamos fazer nessa C sustenido, a mesma coisa. E aqui a última a gente já sabe que é essa aqui. Soa muito bem, vamos escutar com a música. Agora vamos fazer ele um pouco mais complexo, em vez de somente 3 notas, vai ser 4.
Eu posso levantar aqui. E abaixei uma oitava para não ir tão alto. Essa primeira, eu acho que eu trocaria para sol sustenido. Agora aqui nessa... Agora a quarta nota da transição. Agora só falta essa aqui do final. Temos um piano bem interessante aqui, mas ainda falta, só um pouco robótico, só um pouquinho computarizado, né? Vamos deixar ele mais bonito ainda. Vamos fazer algumas mudanças nele. Eu vou vir nas primeiras notas aqui e eu vou tentar fazer uma variação. Por exemplo, a gente fez uma variação aqui que soa bem interessante. A gente pode testar, ver se aqui funciona também. Agora a mesma coisa com a próxima. Agora vamos lá para o truque de humanização desse piano. Ele tem que ficar muito mais humano. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser... Pega os acordes longos e vou deixar eles mais curtos. Para você fazer isso aqui com todas as notas em qualquer lugar sem ter que fixar no grid, você mantém apertado o Command ou Ctrl. Agora, por que eu fiz isso? Se eu apertar agora Play, ele vai soar meio tosco, né? Ele para. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simular um pianista com o seu pedal, porque quando você toca o piano, tem um pedal lá embaixo que você aperta com o pé, que é para fazer o sustenido e aumentar o release, basicamente. Se você aperta aqui em Envelopes, você vai abrir essa área da modulação, você vai vir aqui em MIDI Control, vai procurar lá embaixo Sustain Pedal, aqui o 64, ó. Vou chegar perto aqui das notas. No final do nosso acorde, tá vendo aqui? Eu vou selecionar ele até quase chegando com Ctrl ou Command mantendo apertado, bem antes da próxima nota, selecionei, e aqui você pode ver que tem 3 pontos, um aqui, outro aqui no meio, outro aqui e em cima também. Eu vou levantar o do meio, você pode ver que aparece essa flecha aí para cima e para baixo. Pronto, e agora a gente vai repetir o processo agora com todas essas notas longas. Agora temos o sustenido basicamente vindo lá de cima e descendo como se fosse no pedal, abrindo e fechando o pedal. Agora vamos deixar mais humano ainda esse piano. Eu vou selecionar todas as notas e eu vou vir aqui onde diz Randomize. Vou apertar uma vez. Você pode ver que ele vai distribuir de uma forma aleatória todos os velocities, então isso aqui é demais. Então a gente não quer tudo isso não. A gente abaixa aqui esse 95 que está do lado do Randomize e abaixa para uns 20, 30% no máximo. Deixou as notas um pouco mais suaves, algumas mais altas, mais baixas. E você pode apertar Randomize de novo, que se você não gostar, aí pode ficar bom. Se você quer que ele seja um piano um pouco mais presente, você levanta o Deviation, mas se você quer que ele seja mais soft, você abaixa. Eu vou levantar um pouquinho para ver como é que soa. E não acaba por aí ainda, vamos apertar aqui do lado esquerdo tem esse Humanize, a gente aperta nele e o que ele faz? Ele automaticamente pega todas as notas e deixa elas fora do lugar como se fosse um pianista de verdade. Esse aqui é o truque de los papis para quem não sabe tocar o piano. Só que não acaba por ali não, vamos deixar mais humano. Mais humano? Sim, mais humano, dá para deixar mais humano. Como que eu posso deixar mais humano? A gente vai pegar certas notas, de preferência aquelas que bate na cabeça. Por exemplo, a primeira, seleciona as notas. Você vem aqui do lado esquerdo, e esse aqui é um baita truque, tá? Esse aqui é o senhor truque. Aqui você seleciona Strum, e você puxa isso aqui, esse primeiro ponto lá de cima para direita. Ó, eu vou botar bastante só para você ver o que acontece. Você pode ver que ele fez isso aqui, essa escada, como se fosse um pianista. Obviamente, eu não quero tanto, né? Eu quero um pouco menos. De preferência nas que vão na cabeça, mas como nessa música não tem muitas, vamos selecionar algumas assim que a gente acha que pode combinar. Vamos testar esse aqui. Esse aqui poderia ter também. Esse aqui. E assim sucessivamente até você encontrar as que você acha que estão certas com essa forma de tocar. Não é para todas as notas, tá? É importante isso. A
Sabemos notas de piano. Agora vamos trabalhar o processamento do piano para ele combinar com a música 100%. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser que aqui ele já tem várias opções. Eu vou dar um pouco de glue, que é um tipo de compressão que ele já tem ali. Vou colocar equalizador. Vou cortar aqui o grave um pouco, já que agora a gente tá com beat. Tá muito bom, gostei pra caramba. Agora um compressor. Vamos botar aqui o glue compressor. Eu vou comprimir um pouquinho, deixar o ataque um pouquinho menos curto e começar a comprimir um pouquinho. Bota um pouquinho de makeup para voltar o que se perdeu. Agora eu vou te ensinar a fazer um reverb dentro do canal que você está trabalhando sem perder a qualidade, ou seja, fazendo um send e return sem precisar mandar para o send e return. Você coloca um reverb, bota dry wet no máximo, agrupa ele, abre essa setinha aqui, cria um chain com clique direito, create chain. Você vai ter aqui desse lado o reverb e aqui o som raiz. Com o reverb. E eu vou abaixar o volume dele dentro do meu chain aqui. Pronto, tem reverb, maravilhoso. A gente pode criar outro chain para dar mais profundidade. Esse aqui é um truque que poucos te ensinam na produção musical. Você fazer chains e sends e returns dentro do teu próprio canal é uma coisa de louco. Então nesse segundo chain que eu criei aqui, eu vou colocar um delay. E lembra, sempre que o efeito que você for colocar no chain, deixa no dry wet no máximo. Eu vou utilizar o predeterminado, vou filtrar um pouquinho o delay e vou abaixar o volume dele bastante, porque eu só quero ele de fundo. Agora, como a gente tá com beat e com kick, com bass, tudo tocando ao mesmo tempo, é bom a gente colocar um sidechain dessa vez. Vou colocar um sidechain um pouco mais longo, deixar ele bem suavinho, tá? Eu desativaria ele nos breaks, tá? Mas a gente não vai fazer arranjo hoje. Então, temos... Eu aumentaria um pouquinho o volume dele, mas em vez de aumentar o volume dele, o que eu vou fazer? Eu vou direto no meu grupo de bassline e eu vou colocar um plugin, um equalizador do Pro Q. E aqui eu vou colocar o sidechain diretamente no piano para ver quais são as notas que o piano está tocando, as frequências que o piano está tocando ali, que eu não quero que o bassline toque na mesma frequência, no caso, né? Já sabe, ele fica vermelho na área que bate um com o outro. Nessa área ficou vermelho, fechei um pouco minha ressonância, Dynamic Range para baixo, uns 3 decibéis mais ou menos. Abre a nossa seta do mesmo jeito que a gente aprendeu antes. Threshold aqui. Se você tem outra forma de fazer isso aqui, me ensina, por favor, lá nos comentários. Eu gostaria de saber outras formas de aprender a fazer esse tipo de sidechain por banda ou por frequência. Para mim é interessante sempre aprender, né? Sempre a gente tá aprendendo. Agora, para ele ficar ainda mais robusto, eu vou duplicar ele e eu vou procurar aqui Piano Keys Electric. Esse Basic já é perfeito para mim. Muito bom. Vou abaixar o volume dele bastante, que eu quero que seja só o fundo. Se você tá gostando, não esquece de se inscrever aí e deixar teu comentário, claro. Juntei eles em grupo e abemos piano. E você acha que acabou por aí? Não acabou não. Eu vou te dar de presente esse projeto com todos os samples que estão aqui. Então o link para baixar esse projeto com todos esses samples está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Se você tem alguma sugestão de vídeo para eu fazer no meu canal, seja bem-vindo, traga seus comentários aqui que a gente vai pensar neles com certeza. Tamo junto, a gente se vê numa próxima.